Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos a poucos dias das celebrações litúrgicas da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E hoje a igreja nos apresenta este evangelho, no qual Judas o Iscariotes se preocupa falsamente com os pobres. Ele vê Maria derramar um perfume caríssimo sobre os pés de Jesus. E então ele indaga: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Olha só, uma preocupação legítima, ajudar os pobres. Mas na verdade, a palavra de Deus diz que ele não se preocupava com os pobres, mas ele queria ter acesso àquele dinheiro, uma vez que ele era responsável pelo caixa comum dos apóstolos. Veja só, ele criticou Maria por ter quebrado aquele perfume nos pés de Jesus, por ter desperdiçado aquilo com Jesus. E muitas vezes nós também somos alvos de críticas quando desperdiçamos o nosso tempo com as coisas de Deus, o nosso dinheiro com as coisas de Deus. Muitas vezes até mesmo a igreja é criticada. Por que fazer isso? Podia ajudar os outros. Será que estas críticas nascem de uma legítima preocupação com os pobres? A pessoa que critica, ela mesma ajuda os pobres com a sua renda? Ou não? Trata de uma crítica sem sentido, superficial, pela vontade de criticar. Jesus então responde: Deixa, ela fez isso em vista da minha sepultura. Ela está preparando o meu corpo em vista daquilo que eu irei sofrer. E Jesus então disse: pobres, vocês sempre os terão, enquanto a mim nem sempre vocês me terão. Olha só, vocês terão pobres para ajudar ao longo de toda a vida de vocês, mas aproveitem a minha presença para fazer o possível a meu favor. Então nós vamos, nesta Semana Santa, ver Jesus Cristo nas celebrações e vê-lo no pobre. Não existe oposição. Nós podemos ver Jesus Cristo numa liturgia bem feita, numa liturgia esplendorosa, numa liturgia que manifesta o poder de Deus, e ao mesmo tempo vê-lo nos humildes. Uma coisa não
exclui a outra. E a Igreja Católica Apostólica Romana é a instituição, a maior instituição de caridade do mundo, com o maior número de hospitais, com o maior número de escolas, com o maior número de orfanatos. Esta mesma igreja acusada de deixar os pobres, de não se preocupar com os pobres, de gastar com o culto, é a igreja que cuida dos pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Fiquemos de pé e apresentemos a Deus as nossas preces. A cada prece vamos dizer: Senhor, ouvi-nos, Senhor, atendei-nos.